Glória a Deus, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a palavra de Deus inunda a sua casa, o seu trabalho, aonde você estiver vendo esta ministração. Que a palavra de Deus penetre o seu coração. Eu quero, antes de iniciarmos, que nós viemos fazer uma breve oração para que Deus possa falar tremendamente com vocês. Então, feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero diminuir, Pai, para que o Senhor cresça, Pai. Usa a minha vida, Pai, como canal de bênçãos, Pai, para falar com o teu povo, Pai. Pai, que todo povo, Pai, que ouvir essa ministração esteja com o coração quebrantado, Pai, com o coração disponível para receber a tua palavra, Pai. Que o Senhor Jesus inunda casas, lares, aonde quer que eles estejam. Que a tua presença fale e toque a vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Povo de Deus, hoje eu quero trazer um tema aqui que eu preparei até mesmo. Hoje foi ao lado da minha filha, ela estava estudando comigo esse tema. E é um tema muito legal, muito importante. E eu quero falar com você, tanto o filho quanto o pai. O tema da ministração de hoje é filhos fortes. Eu, no decorrer dessa semana e alguns tempos atrás, pessoas me perguntaram lá na minha barbearia, onde é o meu local de trabalho, como ter filhos fortes. E eu fiquei com esse tema em meu coração e eu dei alguns direcionamentos para as pessoas que me perguntou para fazer com que os filhos sejam pessoas fortes, valentes, para viver no nosso cotidiano, que é o mais importante. Porque os filhos nossos, nós preparamos ele para enfrentar os desafios, as dificuldades, adversidades que eles enfrentarão ao longo da vida de cada um deles. E hoje o tema é voltado para isso. E eu quero falar de um jovem muito guerreiro, muito corajoso, muito valente. E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 11. 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 11. Aqui eu vou trazer uma breve introdução, depois vocês podem ler todo o capítulo. Aqui vai estar falando quando Samuel ele estava indo ungir um rei no lugar de Saul. E quando ele vai até a casa de Jessé, no qual Deus o direciona, quando Samuel chega lá, Jessé conversa com Samuel, e assim que Jessé começa a falar com Samuel, Samuel fala para ele: olha, hoje eu vim ungir um de seus filhos como rei. E Jessé logo fala: não, então tudo bem. E já traz logo o seu primogênito, com uma boa estatura, forte. E aí, na hora, Samuel pensa e fala: não, é esse aqui que eu devo ungir. E Deus fala com ele: eu não olho como os homens olham. Eu não vejo a aparência e sim o coração. E Jessé, ele tem 8 filhos. E aqui no versículo 11, vamos ler aqui, fala assim, ó: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse ainda: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentemos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui nessa ministração, nós vemos que Samuel, quando ele vai ungir Davi, ele pega o seu chifre, unge ele e depois ele volta para a sua cidade. E no contexto aqui dessa mensagem, vai dizer que Saul precisou de alguém que tocasse harpa, porque ele começou a ter um espírito imundo. Porque, como nós lemos aqui no versículo 13, o espírito
de rei que estava sobre Saul saiu dele e foi ser ungido através da vida de Davi. Então Davi se torna o próximo rei daquela geração. E Davi ele começa a vivenciar coisas maravilhosas. E a primeira delas é isso. Quando Saul ele começa a ficar mal de espírito, ele precisa de alguém para tocar harpa. E esse alguém no qual é chamado é Davi. Então Davi automaticamente, no final desse capítulo, ele começa a já frequentar a casa do rei. Então, muitas das vezes aqui, nesse contexto aqui que nós lemos, nós como pais, muitas das vezes, não temos essa noção. Será que vai ser o mais velho? Será que vai ser o mais novo? Será quem vai estar preparado? Para Deus, todos estão preparados. Mas vai depender de cada um o seu chamado. Então, muitas das vezes, você vai ter um filho que pode tocar um instrumento, outro que pode cantar, outro que pode ser melhor em ministração, outro que pode ser melhor no evangelismo. Mas todos eles são aptos para fazer a vontade de Deus. E aqui nós começamos a ver que Jessé, ele tinha trago para Davi responsabilidade. Uma das primeiras coisas que Jessé faz para Davi, além de entregar o seu amor para o filho, é confiar o quê? As ovelhas. A responsabilidade de um pai para um filho, muitas das vezes, um dos primeiros passos para o seu filho ser forte é você trazer responsabilidades para eles, para que eles venham entender que o pai confia neles e os filhos se tornarem fortes. Porque quando você designa uma tarefa ali para o seu filho, fala, filho, faça com que você busque o seu almoço, coloque sua comida, ou faça um bolo, coisas do tipo que eu costumo fazer aqui em casa, essas coisas, elas estão trazendo que responsabilidade para eles. No qual pode acontecer que, trazendo o almoço, trazendo um copo de suco, pode acontecer que possa derramar coisas ao chão. Precisamos corrigi-lo e tratar com responsabilidade. Filho, isso aí é um almoço. Esse almoço custa dinheiro. Essa carne custa dinheiro. Aqui nós vamos jogar fora. Tem pessoas que não têm esse almoço. Então, aqui, Jessé, ele traz responsabilidade para Davi, no qual os mais velhos estavam reunidos em sua casa, no qual já deveriam ter resolvido outros tipos de atividades, e Davi estava ainda cuidando ali de suas ovelhas. E logo na sequência, Davi, que é escolhido por Deus. Vamos ler também, eu quero ler com vocês, no versículo, o capítulo 17. Abre aí comigo. Samuel, 1 Samuel 17. E eu quero ler com vocês aqui agora o versículo 9. Essa passagem aqui já começa a mostrar que Davi, ele estava indo levar alguns alimentos para os seus irmãos. E aqui começa já a história de quê? De Golias e Davi. Só que nós precisamos entender que para ser umas pessoas valentes, precisamos ser obedientes. Por isso que os filhos fortes são sempre obedientes. E vamos ler o versículo 9. E lá fala assim, ó, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém, se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nós servireis. Aqui é Golias já confrontando o povo de Deus. Versículo 10. Disse mais o filisteu, hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem, efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé,
e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos, que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Então, aqui nós começamos a entender que quem estava indo adiante de uma guerra eram os 3 filhos mais velhos de Jessé. Eram os filhos mais velhos de Jessé. E Davi, dentre os 8, era o caçula, ele era o mais novo. E eles que iam à frente, guerrear com ele. Mas todos eles, até mesmo o rei, ficavam com medo. Eles ficavam aterrorizados. Eles temiam, porque ele era muito alto, muito forte. E ele era um guerreiro de verdade. Ele não era um guerreiro que nunca lutou uma batalha. Ele era um guerreiro de verdade. A vida toda ele foi um guerreiro de luta para vencer as pessoas. E logo na sequência, quando nós vamos ler o versículo 15, fala: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Aqui nós conseguimos recordar o que eu já tinha dito. Ele tinha responsabilidade de fazer conforme o pai dele havia lhe ordenado. Você que é filho, muitas das vezes você pode morar ou você pode trabalhar, quero dizer, você pode trabalhar fora. Mas se seu pai ou sua mãe te designou uma tarefa, assim que você chegar da escola, assim que você chegar do trabalho, de onde vocês estiverem, faça o seu dever de casa. Minha filha, você hoje vai lavar a vasilha. Meu filho, hoje você vai ajudar a varrer a casa. Hoje você vai trocar uma lâmpada. O que seja. Nós precisamos fazer com que os filhos da gente sejam fortes através de responsabilidades. Nós não podemos fraquejar na hora das tarefas, por mais difíceis que sejam. Temos que cobrar. E eles vão ter grandes responsabilidades no decorrer da vida. Então, Jessé, ele soube amar, levar responsabilidade para os seus filhos. E isso é muito importante. E eu quero aqui falar com vocês no versículo 26. Desce aí um pouco a Bíblia de vocês. Versículo 26. E lá fala assim, ó. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu? E tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Dá uma pausa aqui. Davi, ele já fala com convicção, com coragem, que ele sabia quem era o seu Deus. E ele fala com convicção: quem é este que está afrontando? O Deus de Israel, o Deus do exército vivo. Versículo 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Olha aqui, gente, esse versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura, há razão para isso? Povo de Deus, aqui foi o irmão mais velho. Tinha uma grande distância de idade. Por ser ele era o 8º filho, Davi era o mais novo. Então, no mínimo, vamos dizer que tinha 10 anos de idade. De diferença entre um ao outro. E ele confronta o seu irmão de uma maneira tal que Davi fica: o que eu fiz de errado? E ele é confrontado através do seu irmão mais velho. Então, lembre-se que quando Deus foi ungir
Jessé trouxe logo o mais velho. Mas não sabia o quê? O que tinha no seu coração. Imagina se Jessé é ungido rei. Aqui, num pouco tempo, nós já começamos a entender o coração de Jessé. Ele se encheu de ira muito rapidamente, só porque viu o seu irmão ali ao lado. E eu falo com as pessoas, vocês têm que forjar os seus filhos. As pessoas hoje em dia têm medo das brincadeiras, de apelidos, de qualquer outro tipo de coisa. Os nossos filhos, eles vão passar por momentos de gincana, de um esporte na escola, momentos de desafios, no qual pessoas vão zombar e vão falar com eles, você não é capaz. E o que o seu filho vai fazer? Será que seu filho vai falar, eu não consigo? Ele, não, eu vou conseguir, eu sei quem eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo. O meu Deus vai me capacitar para vencer qualquer obstáculo, qualquer prova que tiver, qualquer desafio. Deus irá me capacitar e eu irei vencer. As pessoas hoje em dia, elas têm medo do tal do bullying. O bullying forja caráter. Não aqueles de ofensas, mas aqueles de desafios. Não, você é capaz. Ah, não consigo. Consegue. Vai à frente. Você vai fazer com que o seu filho seja forte. Para quando chegar em um determinado local, quando ele estiver mais velho em um emprego, e as pessoas falar, você não vai ser capaz de conseguir essa vaga de emprego porque você é um fraco. E ele falar, não, eu não sou fraco, não, eu sou forte. Você pode pensar isso, mas Deus me faz forte. E ele conseguir e passar por adiante. Porque os filhos fortes, eles são forjados agora. Eu lembrei aqui de um momento de uma pregação do Dr. Myles Munroe, no qual eu fui, e ele dava um exemplo sobre uma espada. Que todas as espadas, quando ela precisa ser feita, primeiro o ferro ele vai ao fogo, depois que o ferro ele começa a ser derretido, ele coloca na mesa, bate nesse ferro até esticar, se torna uma espada, levanta, vê onde que está as falhas da espada. Onde que tem as bolinhas na espada, ele volta, coloca no ferro de novo, coloca aqui, forja, coloca na água para ver se ficou boa, aí coloca aqui, vê onde que tá as falhas e vai fazendo esse processo de várias vezes. Então ele forja essa espada assim, coloca no fogo, dá algumas marteladas, coloca na água, confere, vê se ficou bom. O seu filho ele tem que ser forjado da mesma maneira. Você que é pai, você sabe o que você já passou. O seu filho ele tem que aprender a te ouvir, a te obedecer. Porque se ele não fazer isso, ele vai ficar caindo e se arruinando. Porque ele não vai ter a experiência de ouvir os mais velhos. Então corrija quando for necessário. Você olhou aqui, você falou com o seu filho, faça essa atividade. Dá nele uma chinelada, olha lá, faz o teste. Não, agora ele está ficando bom nisso aqui. Aí errou em outra coisa, dá nele, corrige. É assim que é a criação dos filhos. Nós não precisamos aliviar em momento algum. Precisamos fazer com que eles sejam fortes, valentes. Não podemos deixar de corrigi-los, para que eles sejam grandes homens e grandes mulheres de Deus. Então precisamos forjar eles em todas essas coisas. E eu quero ler aqui com vocês também o versículo 33. Vamos lá. Porém, Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava
da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Só uma ênfase aqui. Todos os animais que tentavam pegar as ovelhas de seu pai, que ele cuidava, que era a sua responsabilidade, ele pegava todos os animais e o feria, e o matava. Todos eles, tanto urso quanto leão. Ele não deixou nenhuma de suas ovelhas ser mortas, porque ele sabia do seu dever, que era cuidar e apacentar o rebanho de seu pai. Vamos ler, continuamos a ler aqui agora o versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Até aí. Aqui nós conseguimos ver que Davi ele já estava disposto. Quando Davi ele começa a conhecer dessa história, ele vai levar alimento para os seus irmãos. Você pode continuar a ler o capítulo inteiro, você vai entender isso. E ele ouve a história que aquele filisteu estava confrontando o povo de Deus. E ele fala: eu quero ir à luta, eu quero ir à peleja. E Saul fala com ele: não, você é muito novo, você é muito moço. E ele vai e conta o que? O seu testemunho de vida. As pessoas, elas não sabem o que eu passei, o que o seu pai passou, o que você irá passar para testemunhar lá na frente, as experiências que você vai ter. As pessoas, elas olham para nós e não entendem momentos de dificuldades, momentos de lutas, momentos que nós passamos que só Deus é o nosso consolo. Por isso que quando você, filho, olhar para o seu pai, sempre imagine, ao longo de sua idade, no caso do seu pai, ele viveu muito. Vice-versa, tanto com o pai quanto com os seus avós. A sua história vai ser da mesma maneira. Viveremos coisas extraordinárias, mas viveremos também coisas difíceis de se lidar. Mas se você confiar em Deus, de todas estas coisas, o Senhor te dará a vitória. Isso que o Senhor fez com Davi, em todas as suas dificuldades físicas, no qual um animal pode matar ele conseguir vencer e ferir este animal. Vamos ler aqui agora comigo, versículo 43, e fala lá: disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu virares a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Essa parte aqui, na hora que eu estava meditando ali, eu estava lendo, eu nunca vi alguém observar nesse versículo tão pequeno. Mas ele traz um peso tão forte ali para Davi, que olha só para você ver. Por isso que eu falei das coisas que, do tal bullying que hoje em dia existe. Isso aí vai ser no seu cotidiano. Não tem como. Amigos brincam assim, principalmente os homens, as mulheres nem tanto, mas os homens isso é normal. Então você tem que forjar isso, colocar alguns apelidos nos seus filhos e explicar para eles. Filhos, isso aí vai acontecer no decorrer da sua vida. Por exemplo, essa semana eu vou jogar bola. Você acha que as pessoas vão chegar lá e vão falar: não, o Ellison está jogando direito? Não, eu posso dominar a bola e vai falar: não, ele é ruim demais. É assim. Então aqui, quando, no caso, o filisteu, Golias, olha o que ele fala. Disse mais o filisteu a Davi. Perdão, versículo 43, não quero ler o 44 ainda não. 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Na sequência que nós estávamos lendo atrás, quando Davi
aceita que Davi poderia, quando Saul aceita que Davi poderia enfrentar ele, Saul pega uma armadura e veste nele. E ele fica todo cheio daquela armadura. E ele fala, não, eu não preciso disso não, eu não consigo nem andar. Pode ficar tranquilo. E ele vai, ele cinge com a sua roupa normal, convencional, coloca ali a sua funda, coloca, que é uma madeira com uma corda e algumas pedras. E quando ele chega até o filisteu, no caso Golias, ele fala, eu sou algum cão? Porque como eu e você espanta um cão, se você tiver uma madeira ali, você fez assim pro cão com você correndo. Mas nós estamos falando de um guerreiro que desde sua mocidade usava escudos, usava lanças, e ele tinha toda uma armadura para enfrentar todas as pessoas no qual ele quisesse, porque ele sabia que ele ganharia a luta. Era assim o pensamento daquele filisteu Golias. E ele ainda zomba de Davi. Ele fala assim, o versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos dos arraiais dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que levantou-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi expôs a mão no seu alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e lhe feriu o filisteu na testa. E a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Sarai até Gate e até Ecrom. Aleluia! Aqui nós vemos que quando ele se preparou ali, Davi acabou de ser confrontado, Davi vai e fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Esse que é meu Deus. E ele na hora, ele respirou bem fundo e ele foi à luta. Ele foi ao combate. Ele não esperou em nenhum momento. Na hora que ele viu que Golias começou a ir diante dele, ele se preparou, pegou a sua funda, pegou a sua pedra e foi adiante. E apenas uma pedra o derrubou. As pessoas, elas não entendem o que é uma funda. Você pode pesquisar depois no seu telefone o que é uma funda. Pesquise e você verá o quão forte é uma funda. Tanto que aqui fala que encravou em sua cabeça. Nós vemos muitas das vezes lutas que apenas um soco derruba um gigante, um homem muito grande, porém dos mesmos pesos, uma luta de peso pesado. Aqui era um jovem moço, no qual ele foi em nome do Senhor e com sua funda girou, acertou-lhe a cabeça e
degolou aquele gigante. Deu a vitória ao povo de Deus. Aleluia! Ele estava sendo desafiado, não era Davi. Quem estava sendo desafiado era o povo de Deus. E ele foi à frente para vencer todos os gigantes que viessem confrontar o povo de Deus. E Davi, ele vence, o povo se alegra, consegue chegar ao arraial dos filisteus e começa a se alegrar, a comemorar a vitória do povo de Deus. E eu quero ler com vocês mais um versículo, que é o versículo 58, que lá diz: E disse-lhe Saul: De quem és, filho jovem? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Então, povo de Deus, o seu filho, ele levará o seu nome, o seu legado, através das suas correções, através do seu amor com o seu filho, através das suas correções com o seu filho. Jessé, ele estava em sua casa, sabendo que os seus filhos estavam pelejando, porque nós lemos, ele já era de idade avançada. E Jessé, ele sabia como ele criou cada filho, com amor, com responsabilidade, e sabendo que todos os desafios que fossem lhe impostos, eles conseguiriam vencer todos. Então, para que você tenha um filho forte, valente, para que ele continue o seu legado, você precisa forjá-lo. Treine-o para fazer coisas difíceis. Treine-o para fazer coisas fáceis. Mas treine com responsabilidade. Todas essas coisas. Coisas simples, mas coisas que lá na frente você verá que o Senhor é com ele. Então, traz para todos os seus filhos uma intimidade, um amor incondicional ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou. Esse é o nosso Davi. Então, para que você tenha filhos fortes, não desanime, não desiste de seus filhos. E faça como Jessé. Cria filhos fortes, que quando qualquer tipo de adversidade vier acontecer com ele, os seus filhos sejam valentes para enfrentar todos eles, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.